Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Cafezinho Novo Contexto. Hoje eu recebo aqui Pamela Dias. Olha, ela foi difícil agendar com essa mulher, mas a gente conseguiu. Pamela Dias, ela é gestora do Armazém da Criatividade do Porto Digital, mestre em Gestão, Inovação e Consumo. Faz parte do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Caruaru, além de ser professora universitária. Tem mais alguma coisa? Mãe não sou, não, mas tenho mãe, tenho filho, irmã, Pronto. afilhado, tenho uma vida toda aí. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui no espaço de vocês, nesse ambiente acolhedor. E não se pergunta assim tão difícil assim, não. Não, É que a virose... justamente que a agenda a gente não controla. Eu brinquei, assim, ser difícil, mas a agenda tem doença, tem... A virose me pegou semana passada. Mas o bom é que a gente tá aqui. Deu certo, chegamos. Deu certo. E eu vou logo adiantando, Pamela, você tá vendo o cafezinho aqui do Lambreta Café, um café super agradável. A conversa é mais ou menos, a gente vai tomando o cafezinho, vai conversando, e quando a gente vai ver que o cafezinho vai diminuindo, é sinal que também a conversa vai acabando. Ela não vai durar muito. Se a gente não vai passar 2 horas aqui jogando conversa fora. A gente vai ser muito objetivo, mas sinta-se em casa. Você está no Cafezinho Novo Contexto e é um prazer ter você aqui com a gente para a gente poder falar justamente sobre o Armazém da Criatividade. A gente estava até conversando antes aqui das gravações dos desafios que é justamente estar à frente, sendo gestora do Armazém da Criatividade aqui em Caruaru. E para quem não sabe, veja, Caruaru é uma cidade que, graças a Deus, tem expandido o conhecimento, muitas universidades, sim, mas tem muita gente que não sabe o que é esse negócio de Armazém da Criatividade. O que é o Armazém da Criatividade, Pamela? Perfeito. Eu vou começar explicando então o que é Porto Digital. Pronto, pode ser. Começar de cima para baixo. Porque aí vocês compreendem toda a nossa história. Porto Digital surgiu nos anos 2000, na cidade do Recife, mais precisamente no bairro do Recife Antigo. Eu sempre gosto de dizer que a partir da inquietação de Silvio Meira, de Cláudio Marinho e de outros professores do SIM, do Centro de Informática da UFPE, que estavam preocupados e inquietados porque as mentes sabidas que estavam sendo formadas nos anos 2000 estavam indo para outros territórios em busca de oportunidade, em busca de inclusão produtiva. Então, a partir dessa inquietação, eles propuseram, naquela época, para o ecossistema, o que vem a ser hoje o Porto Digital. E Silvio Meira define o Porto Digital como uma mentira realizável, porque ele projetou o que de fato hoje a gente tem. Hoje o Porto Digital na cidade do Recife, e se colocando para o estado de Pernambuco, o maior distrito de inovação que a gente tem do Brasil. A gente passou de ser um parque tecnológico para se transformar em um distrito de inovação. Isso significa dizer que a gente está tão imbricado na realidade do território, do centro do Recife Antigo, que a gente passa a se tornar um distrito de inovação. E é a partir dessa estrutura, é a partir do Porto Digital, que a gente tem a nossa unidade aqui em Caruaru. Junto com o governo do estado de Pernambuco, isso é importante dizer, a gente tem um termo de convênio, um contrato de gestão com o governo do estado que nos possibilita ter essas ações do Porto Digital aqui para o interior e para o estado de Pernambuco como um todo. Então a gente tem a nossa unidade, o Armazém da Criatividade, ele é um ambiente, ele é um hub que permite que ideias e pessoas possam se desenvolver. Então a gente tanto forma e qualifica pessoas olhando para empreendedorismo, para inovação, para tecnologia e economia criativa, quanto negócios também. É por isso que a gente tem uma esteira de um programa de empreendedorismo que pega desde a ideação, a exemplo de quem está em programas como o Early Stage, que quer empreender e ainda não sabe como, até a fase de internacionalização. Então a gente tem uma trilha de programas de empreendedorismo para quem quer desenvolver suas ideias e a gente tem diversas formações para quem quer desenvolver, que se quer se desenvolver. A exemplo da trilha de TI Criativa que a gente lançou recentemente com o Senac, e que já fechamos as inscrições e em breve divulgamos o resultado. Então, o Armazém da Criatividade é esse espaço que permite onde pessoas e ideias se desenvolvam, seja a partir dos nossos programas de formação ou a partir da nossa infraestrutura. Então, a gente tem diversos laboratórios, auditórios, equipamentos que permitem que pessoas criativas também desenvolvam seus projetos. Eu ia perguntar sobre Falei isso. muito, vou tomar um cafezinho Não, agora. fica à vontade. A ideia é essa, que você vai tomando, a gente vai conversando.
Eu ia perguntar justamente sobre isso. Quais são, assim, porque a gente sabe que criatividade é um universo É sem fim, enorme. mas quais são os serviços que o Armazém da Criatividade dispõe, assim, para a sociedade, vamos dizer, tanto para o empresário, quanto para aquele que deseja ser um empresário, quanto para aquela pessoa que procura serviços diversos, que está dentro do ecossistema do Armazém da Criatividade. Perfeito. A gente tem dentro do nosso espaço, eu já estou me referindo ao nosso novo espaço, no centro Olha, da dando cidade, spoiler aí. né, no coração da cidade de Caruaru. A gente está ocupando um espaço que é conhecido na cidade como Antiga Fábrica Caruá, por alguns, e por outros como Espaço Cultural Tancredo Neves. Então, esse equipamento, esse prédio histórico que a gente vem ocupar. Nesse novo espaço aqui no centro da cidade, a gente está trazendo os laboratórios de economia criativa que a gente já tinha na nossa antiga operação, mas eles vêm repaginados, né? Então a gente traz novos equipamentos. Esses laboratórios, a gente tanto disponibiliza para que o público faça uso na nossa estrutura, quanto a gente também disponibiliza os equipamentos para uso externo. E aí um serviço que o Armazém presta para o ecossistema, principalmente olhando para as pessoas criativas, são as cartas de anuência que a gente cede para pessoas criativas que submetem a editais culturais, como Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, Funcultura. Então a gente apoia editais culturais a partir dessas cartas de anuência. Esse é um tipo de serviço, os nossos laboratórios também são outro tipo de serviço. Além disso, a gente tem co-work, a gente tem empresarial, a gente tem eventos. Então, tudo isso também fortalece e favorece que o ecossistema faça usufruto disso. Então, dentro da nossa infraestrutura, a gente disponibiliza laboratório gamer nessa nova estrutura, laboratório de empreendedorismo, de economia criativa, a gente tem auditório, a gente tem rooftop, a gente tem uma infraestrutura que permite que o ecossistema possa utilizar o nosso espaço para eventos, para formações, para matchmaking, para rodadas de negócio, para encontros, para network. A gente também então tem toda uma estrutura que converge para que as pessoas se encontrem e a gente consiga trazer de fato as conexões, porque se a gente não consegue possibilitar dentro de um espaço que as pessoas se conectem, esse espaço ele não tem sentido. Então o nosso espaço ele proporciona isso também. E quem pode fazer parte desse espaço? E como fazer parte? Porque muita gente tem essa dúvida. Perfeito. A gente deu uma pausa devido Sim, que ao agora nosso processo de mudança. que a gente já vai falar sobre isso. Perfeito. Então, agora no dia 15 de julho, a gente pausou o serviço aberto, né, para o público externo, para que a gente pudesse, de fato, organizar a nossa mudança, trazer para o centro da cidade. Nós estamos abrindo o nosso novo espaço no dia 28 de agosto. A gente abre o nosso espaço com um evento que é o Hack and Play. É a primeira vez que o Hack and Play ele chega no interior, ele chega no Agreste. Então, o Hack and Play chegou no Agreste com a nossa chegada no centro da cidade para marcar a nossa inauguração. Passado esses 3 dias de evento que vão ser incríveis, e deixo aqui o convite para todos, o Hack and Play é para todos os públicos, venham conosco nessa jornada, nessa nova fase no centro da cidade. Tirando esse momento de inauguração, a partir do dia 1 de setembro, todo o público que deseja acessar o armazém consegue. A gente tem diversas formas para isso. Então, a gente já tem empresas que já estão conosco, né, com contrato assinado e alocados no nosso empresarial, mas a gente tem o coworking e a gente tem todos esses espaços que eu mencionei antes, que eles podem ser utilizados via agendamento prévio. Então, você consegue agendar no nosso sistema, no nosso site, o uso de cada espaço desse por hora, para que você possa fazer das suas atividades, enfim. Além de visitas, né? Então, eu sei que muita gente está curioso e curiosa para conhecer o nosso novo espaço. A partir de setembro, você também consegue agendar para conhecer tanto um pouco mais do Porto Digital, quanto da nossa nova casa também. E justamente tocando nesse assunto, o Armazém da Criatividade está de casa nova. Eu acredito que vocês têm uma dimensão do que é aquele espaço e onde vocês estarão a partir de agora, que até uma coisa é onde vocês estavam e hoje vocês fazem parte, estão em prédio histórico para Caruaru, querendo ou não, fazendo história. Como é que vocês veem esse desafio? Como a gente está em casa aqui, eu vou brincar com vocês como eu brinco com algumas pessoas da minha equipe, com algumas pessoas próximas. Eu brinco que a gente agora carregou 100% do DNA do Porto Digital. Porque faltava pra gente, na nossa antiga operação no polo comercial, faltava pra gente estar no centro da cidade, que é onde o Porto Digital nasceu, onde ele está. Faltava pra gente estar mais próximo das pessoas e ativar um eixo que ele é super importante e valioso pra gente.
Inclusive, este ano, o Porto Digital completa 25 anos. A gente está no ano de campanha dos 25 anos do Porto Digital. Um ano super importante de comemorações para a gente. Um ano de muito trabalho, mas de muito resultado, de muito êxito. Comemorar 25 anos de um trabalho, né, para o ecossistema de impacto é algo super importante e relevante. É uma trajetória bem consolidada. E também a nossa mudança para o centro da cidade. Então, eu brinco que a gente fez agora o download 100%. Porque a gente está no centro da cidade, a gente está ocupando e revitalizando um prédio histórico, trazendo vida, trazendo pessoas, trazendo comunidade, trazendo ecossistema para ocupar esse espaço. Eu tenho certeza que Caruaru e região vai passar a partir do dia 28 de agosto a usar muito mais aquele espaço do que já usou em outros momentos, né? Sim. Então a gente está muito feliz porque de fato agora a gente consegue trabalhar todas as vertentes do Porto Digital em Caruaru. Caruaru, que é uma cidade super importante para a gente. Não é à toa que a gente renova o nosso compromisso com Caruaru e região. E, assim, Pamela, você falou em Caruaru, mas que Caruaru justamente vem se transformando, mas há um desafio justamente de trabalhar inovação e economia criativa fora de um eixo de capital, Sim. como que ainda não dá para comparar. Recife, você está falando aqui de Goiânia, são capitais que têm uma expressão econômica, uma expressão até da própria história. E como é que é o desafio de trabalhar tanto a economia criativa quanto a inovação fora desse eixo mais urbano, um eixo mais de interior? Perfeito. Caruaru, como eu estava dizendo, ela é uma cidade ímpar, né, no interior, assim. Eu brinco que se a gente pegar o mapa e olhar bem, Caruaru já é por si só, geograficamente falando assim, olhando, um próprio conector, né, um hub. Assim, geograficamente, Caruaru é um hub porque ele conecta todo o interior a Recife. Então, Caruaru é a cidade que cuida e educa todo o interior. Então, a gente tem um polo educacional, a gente tem um polo de saúde. Você começou sua fala dizendo das tantas universidades que a gente tem aqui. Sim. E essa é uma hélice super importante quando a gente está falando de ecossistema. Então, a gente precisa de ação do Porto Digital, mas a gente precisa das universidades, a gente precisa dos empresários, a gente precisa do governo, do poder público. Então, a gente entende o desafio de se trabalhar inovação e empreendedorismo no interior, mas uma outra coisa que a gente não só prega, mas como a gente executa, é a filosofia de que a inovação ela vem do interior. Porque a gente faz aqui inovação no melhor sentido, a gente respira criatividade e empreendedorismo, a gente é a terra, a cidade... É que as pessoas atrelam muito a inovação com a tecnologia, né? Isso é super importante, né? Tecnologia é uma ferramenta, é um tipo de inovação, mas ela não se encerra por aí. Então, a gente é a cidade que cresceu a partir da feira, né? Então, a gente tem pessoas empreendedoras que são natas, a gente tem gambiarra no melhor sentido, de quem faz a criatividade, que consegue... Dar nó em pingo d'água. Dar nó em pingo d'água, beliscar azulejo. A gente consegue tirar ideias, a gente consegue se posicionar a partir de muitas dificuldades. Veja, a gente tem um polo de confecção da água escassa. Sim. Então, assim, a gente é essa cidade, a gente tem essa cultura empreendedora. O que a gente precisa trazer para a região é a metodologia e as ferramentas de tornar esse empreendedorismo mais consolidado, para que essas empresas eles não passem pelo Vale da Sombra da Morte, como eu brinco, que são os primeiros anos de início dos seus negócios. Então, a gente já tem essa veia empreendedora, a gente já tem essa veia criativa de gambiarra, a gente tem o Alto do Moura, mestre Nicinha, mestre Vitalino. Sim. Então, assim, a gente tem essa veia muito forte na nossa cultura. O que a gente precisa é encontrar as metodologias, as ferramentas da acessibilidade para que a gente consiga dar vazão para isso. Então, vocês viram que eu sou muito bairrista, né? Caruaru, de fato... Você é daqui? Sou daqui. Eu posso falar de Caruaru, ó, por hora desafio. E pra gente, a gente tá chegando já ao fim da conversa, porque, ó, a gente tá tomando, tá conversando, tá sendo objetivo, não tá enrolando demais, floreando conversa. Eu pergunto para você, nessa última pergunta que eu faço para você, qual o novo contexto que o Armazém da Criatividade está construindo aqui nessa região? Perfeito. A gente está construindo um contexto mais próximo das pessoas. Eu acho que esse é o ponto de virada maior, assim, ponto de virada chave. A gente vai estar mais perto das pessoas, dos negócios, das ideias, das criações. Então, isso possibilita com que a cidade se sinta pertencente ao nosso espaço. Eu quero que as pessoas utilizem o Armazém da Criatividade, eu quero que as pessoas vão, né, ocupar aquele nosso espaço, aproveitar os eventos, as formações, as atividades. Olha, tô até me arrepiando.
Porque de fato, esse equipamento é para as pessoas e não é à toa que estando aqui no centro da cidade a gente vai conseguir estar mais perto das pessoas. Então, esse é o ponto de virada-chave. É engraçado falar, mas o fato da nossa mudança, né, ter sido veiculada, as pessoas estarem cada vez mais entendendo isso, vários movimentos têm acontecido na cidade em relação a isso. Tem, inclusive, para quem não tem conhecimento, eu estou espalhando essa palavra também, a Lei do Centro Vivo, que é uma lei que foi aprovada no final do ano passado, que ela dá isenção parcial ou total em 3 impostos para negócios que ocupem essa área, né, da SIC, que eu brinco que é a Vila da Tecnologia, começando da SIC até a gente lá. Isenção parcial ou total em 3 impostos para negócios que sejam de economia criativa, tecnologia e educação. Então, é o poder público da municipal também entendendo a importância das iniciativas para fortalecer esse ecossistema. Sim. A exemplo do que a gente também tem no Recife. Então, tem a presença do Porto Digital, mas também tem incentivos fiscais para que as empresas, os negócios e as pessoas permaneçam ali. Então, de fato, esse novo contexto é esse estar mais próximo das pessoas, poder trazer para o centro de Caruaru um outro ritmo, né, uma outra presença. A gente está muito feliz ocupando aquele espaço. A gente tem 2 museus ao nosso lado. Depois, próximo ano, vai ter o Museu do Barro, o Museu da Fábrica Caruá também, sim, embaixo do nosso espaço. Então, a gente está muito bem localizado e a gente quer que agora as pessoas ocupem, vivenciem. E eu acho que não tem experiência melhor para entender o que é Porto Digital e o que a gente pode trazer para o centro da cidade de Caruaru do que conhecer o nosso Hack and Play. Quem não teve a oportunidade de conhecer no Recife vai ter a oportunidade de conhecer aqui em Caruaru nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Só para dar aquele gostinho para as pessoas, aproveitando, abrindo essa sessão, o que vai ser o Hack and Play? Para as pessoas, o nome as pessoas ficam, Hack and Play? O Matuto de Caruaru, você conhece, o Matuto de Caruaru fica, Hack o quê? Hack o quê? Mas é justamente esse universo de tecnologia, de inovação, perfeito, criatividade. Vai ser um evento com mais de 100 atividades, com mais de 150 horas de programação para todos os públicos. Então, a gente vai ter palestras, a gente vai ter mesa redonda, a gente vai ter oficina, falando de tecnologia, empreendimento, economia criativa, barro, moda, tudo que vocês imaginarem, tudo que dialoga com quem a gente é, com a vocação do nosso território, com a vocação do Porto Digital. Então, a gente vai fazer essa mistura da melhor forma, como a gente sabe fazer. A gente também vai ter no sábado um dia também repleto de atividades para as crianças. Então, você que tem aí criançada, eu tenho um afilhado que é quase como filho, carreguem as crianças também para conhecerem, já para iniciarem nesse ambiente, para já crescerem sabendo que aquilo também é para elas. No sábado a gente tem à tarde e pela manhã uma programação repleta para o público infantil, trazendo atores e representantes do nosso ecossistema, valorizando os saberes e fazeres do nosso agreste, mas também trazendo nomes conhecidos nacionalmente, porque a gente faz essa mistura. A gente coloca todo mundo para sentar e dialogar numa grande mesa, numa grande roda. Então, falando na nossa linguagem, vai ser arretado. Venham-se embora, porque o moído vai ser grande. O moído vai ser grande e você não pode ficar de fora dessa. Pronto, tá dado o recado. Gente, eu queria... Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Quem sabe a gente marca até um cafezinho pra gente ir lá conhecer Na verdade, venham-se embora em setembro. E a gente vai estar também cobrindo o Hack and Play, mostrando tudo que tá acontecendo, quem vai estar lá, tudo que estiver acontecendo lá, a gente vai estar também cobrindo. Tudo que acontece em Caruaru, a gente está dentro. Então, a gente não pode ficar de fora também dessa. E muito obrigado por sua participação, Pamela. Eu que agradeço por esse espaço, por essa oportunidade de falar de Hack and Play, Armazém, Porto Digital, 25 anos. Tomando um cafezinho, gente. Eu nunca fui tão bem acolhida. E nesse espaço tão acolhedor aqui do Café Lambreta. Muito obrigada. E você que chegou até agora com essa conversa, acompanhando a gente, aturando a gente, eu queria pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar, para você deixar seu comentário. É muito importante a sua participação. E até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Até. Valeu.